Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de número 6, a nossa disciplina de gestão da produção e materiais. Até então a gente veio falando um pouco aí sobre sistemas de produção, falamos um pouco sobre a gestão de estoque, conceitos de estrutura, de administração, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho, fazer um pouquinho dos cálculos referentes aí à gestão da produção, um pouquinho da análise dos processos de produção, tá? Quando a gente fala de cálculo, a primeira coisa que vem aí, a gente tem que ter em mente é a capacidade de produção. O que é capacidade de produção? É o número máximo de unidades, de peças, de roupas, de caixas, de fardos, seja lá o que eu produzo. É o número máximo que eu vou conseguir produzir de acordo com os recursos disponíveis que eu tenho dentro da minha planta fabril, tá? Ou seja, de acordo com o número de máquinas, de acordo com a mão de obra que eu tenho, etc. Aí, ok? Qual que é a finalidade de eu conhecer a capacidade produtiva dentro do meu processo? Ela vai impactar aí na capacidade de atender as demandas futuras, tá? Afeta os custos operacionais, vai afetar a minha competitividade, impacta o planejamento de longo prazo, impacta no orçamento empresarial. Ou seja, através desses cálculos aí da capacidade de produção, capacidade instalada, efetiva, realizada que nós vamos fazer aí, nós somos capazes de planejar o nosso processo, tá? A nosso processo de produção. Então, eu como gestor, eu vou ter que conhecer ali qual que é a capacidade, o que eu sou efetivamente capaz de fazer ali com os recursos que eu tenho disponíveis, para eu poder fazer um planejamento de produção, um planejamento de manutenção das minhas máquinas, por exemplo. Eu vou poder entender aí se eu vou conseguir atender ou não a demanda. De repente entra um pedido muito grande lá. Se eu não tiver esse estudo aí da capacidade de produção das minhas linhas, da minha fábrica, eu não vou ter noção se eu consigo atender ou não a esse pedido, tá? Ele vai trazer também dados ali para que eu possa ver se eu necessito fazer investimentos na minha fábrica. Por exemplo, eu tenho aí vendas, as vendas estão aumentando cada vez mais, o mercado está cada vez mais aquecido, mas eu não consigo atender, a minha capacidade não é suficiente para atender os pedidos que entram na empresa. Então, através desses cálculos aí, eu vou saber se eu necessito ou não fazer mais investimentos. Ok? Uma das primeiras capacidades aí que a gente vai estudar é a capacidade instalada, ou seja, a capacidade teórica ali que eu tenho de produção dentro da empresa, tá? Eu trouxe até um exemplo aqui, uma fábrica de camisetas, por exemplo, ela possui 50 máquinas que são utilizadas por 2 turnos por dia, 2 turnos de 8 horas. Então, qual que é a minha capacidade instalada de horas de máquina dessa empresa? Então, cada dia eu vou trabalhar 16 horas, tá? Porque são 2 turnos de 8 horas e 50 máquinas trabalhando. Então, isso significa que eu tenho uma capacidade instalada de 800 horas de máquina trabalhando por dia, tá? 800 horas de máquinas por dia de trabalho, tá? Isso daí é um cálculo hipotético, tá? Por que é um cálculo hipotético? Porque não é uma capacidade real, é a capacidade teórica ali, como eu disse no começo. Praticamente é impossível trabalhar sem ter paradas na máquina para fazer uma manutenção preventiva, por exemplo, para fazer uma troca de setup ali, trocar programação, passar de camisetas para calças, de calças para meias, aí vai, tá? Tem também a questão das paradas não programadas, questão de manutenção corretiva, a máquina quebrou, faltou energia, faltou um insumo, faltou uma matéria-prima, tá? Então a capacidade instalada é um cálculo hipotético, que eu não vou trabalhar com ele. É só para eu ter noção da minha fábrica como tá, ok? A partir desse eu tenho então a capacidade instalada, um exemplo aí, tá? De cálculo com um produto. Qual que é a capacidade instalada aí com o produto? Tem um exemplo aí de camiseta, tá? A camiseta aí a gente leva hipoteticamente aí 30 minutos para produzir cada camiseta. Então qual a capacidade instalada da fábrica por dia? Quantas camisetas
eu consigo fazer teoricamente por dia nessa fábrica. Tá? Então, como nós vimos lá, é o mesmo exemplo anterior, eu tenho 800 horas por dia de máquinas, tá? de horas máquina trabalhando, e por cada hora, como leva 30 minutos cada camiseta, cada hora eu vou conseguir fazer 2 camisetas. Então, a minha capacidade instalada de produção de camisetas no dia são 1.600 camisetas, tá? Que é as 800 horas que nós calculamos lá atrás, vezes 2 camisetas por hora, que é 30 minutos cada uma. Essa é a capacidade instalada. Aí a gente tem a capacidade efetiva. O que é capacidade efetiva? É quando eu começo a levar em conta as perdas, tá? A parada programada, por exemplo, as perdas programadas, como manutenção preventiva, a troca de setup. Eu sei que a cada 10 horas de máquina trabalhando, por exemplo, eu tenho que parar ela por 30 minutos para fazer uma lubrificação, para fazer um reaperto, fazer um reajuste. Então são paradas programadas que eu sei que eu vou ter essas paradas durante o meu processo, tá? Então a capacidade efetiva é a minha capacidade instalada menos as paradas programadas que eu tenho durante o processo. Continuando no exemplo, o exemplo que nós estamos dando aí, vamos supor que a gente tem aí aproximadamente 3% de perda, tá? das peças aí do tempo de fabricação, tá? Então, 3% de perdas devido às paradas programadas. A minha capacidade efetiva vai ser a minha capacidade instalada, que são de 1.600 peças, vezes 0,97. Por que 0,97? Porque eu estou descontando 3% aqui de perdas durante as minhas manutenções. Tá? Então, eu parei lá 30 minutos para fazer uma manutenção preventiva numa máquina. Isso equivale a perder 3% da minha produção de camisetas. Então, eu vou fabricar somente 97%. Dos 1.600 vai dar 1.552 peças por dia. Então, essa é a capacidade efetiva, quando eu levo em consideração as paradas programadas que eu tenho no processo. Em horas, tá falando que a gente estava falando em quantidade de peças, em horas também dá para calcular. A capacidade efetiva aqui são de, considerando ainda os 3% de parada programada, de 776 horas disponíveis aí para produção. Okay? E por fim aí, a gente tem o último cálculo aí de capacidade realizada. Ou seja, ela é o mais real possível, porque ela vai partir da capacidade ali efetiva, mas ela vai considerar também aqui as perdas não planejadas. Quebrou um equipamento durante o processo, vou ter que fazer uma manutenção corretiva, vou ter que trocar um rolamento, vou ter que trocar um fusível, queimou um fusível, por exemplo, ou deu uma queda de energia na fábrica, ou faltou um insumo, tá? Então são todas aquelas paradas não programadas, eu vou levar em conta nessa capacidade realizada, tá? Então, um exemplo aí, um exemplo da indústria, vamos supor aí que fica em torno de 5% por dia, tá? Fazendo aí um levantamento das últimas paradas aí, o gestor da produção ali da fábrica, ele acabou deduzindo aí que tem em média 5% de perda por dia. Então, levando em consideração as 1.600 peças por dia, que é a capacidade instalada, menos os 5%, nós vamos ter aí a produção de capacidade realizada em torno de 1.474 peças por dia. Então, tendo esse número aqui da capacidade realizada, eu vou conseguir programar, vou conseguir planejar a minha produção, as minhas paradas programadas, preventivas, vou saber se eu tenho que investir mais ou não em compras de novas máquinas, tá? Então, daí vem a importância de se conhecer esses números, esses cálculos aí, ok? Falando, quando a gente fala também em estudar, fazer o estudo dentro do processo de fabricação ali, além dessas capacidades aí que a gente tem que ter em mente, tem que saber qual que é a minha capacidade instalada, efetiva, realizada, tem também a questão do lead time. Então, o lead time é muito conhecido, muito empregado aí, que é o tempo real, tempo total que eu gasto para entregar um produto para o meu cliente. Então, desde o momento em que entra lá o pedido
de determinado produto pelo meu cliente entra na empresa, até o momento que eu entrego para ele, esse é o lead time, tá? Então, por exemplo, entrou um pedido, eu vou conseguir atender meu cliente daqui 3 dias, entregar o produto para ele em 3 dias. Então, o meu lead time desse produto para esse cliente é de 3 dias, tá? Então, ele vai começar lá desde a compra da matéria-prima, da entrega da matéria-prima através dos meus fornecedores, o tempo de processamento dentro do processo de fabricação mesmo, aquele tempo que eu vou necessitar para transformar aquela matéria-prima em aquele produto acabado, e o tempo de entrega que eu vou levar para fazer esse processo aí logístico de entregar o meu produto até o cliente, tá? Então, desde a entrada ali do pedido até a entrega final é o lead time. É também muito utilizado aí quando você quer fazer melhorias no seu processo produtivo aí, tá? É um cálculo aí muito utilizado. Ele não tem fórmula, é cálculo de tempo, então depende muito da empresa, depende muito da questão aí da matéria-prima, entrega de matéria-prima, do processo logístico da empresa, tá? Então você vai ter muitas frentes para trabalhar quando você tem um problema de lead time. Por exemplo, lá no seu saque lá tem muitas reclamações de tempo de entrega, não cumprimento do tempo de entrega que a empresa determinou, tá? Então eu vou começar a trabalhar nisso. Vou falar, o meu processo que está muito lento, é a entrega do material pelo meu fornecedor. Eu vou trabalhar lá no fornecedor, tentar diminuir esse prazo de entrega. Vou trabalhar no meu processo, tentar fazer ele o mais rápido possível. Não, é uma questão logística mesmo. Eu demoro muito para expedir esse produto e entregar até o meu cliente. Então eu vou começar a ver esse lado aí, trabalhar esse processo aí da logística, tá? Esses foram os exemplos aí de cálculos, tá? A gente tem outros cálculos aí, tem muitos indicadores aí na área produtiva, aí, indicadores de produção, muito mais aí que a gente pode trabalhar, pode utilizar essas ferramentas para poder analisar o processo ali de fabricação dentro da planta e poder propor melhorias, ver aonde nós estamos perdendo mais e propor melhorias aí para melhorar esse processo, ok? Material está no Teams, o exercício também está lá. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E na live também a gente acaba aí por apresentar algumas dúvidas que vocês tiverem. A gente trabalha nisso aí, ok? Bom descanso para vocês, bom estudo.